Nós fizemos uma live juntamente com a doutora Patrícia Ferrigolo, que é advogada especialista em direito médico, defendendo sempre o profissional da saúde, onde nós falamos sobre a LGPD e de que maneira ela se aplica à saúde. Bom, muitos colegas podem achar, que eles não precisam estudar isso, pois isso não se aplica à sua prática diária. Afinal de contas, nós somos médicos. E o que o médico precisa saber da LGPD? Na verdade, é muito relevante, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor desde 2018, mas ela vem sendo implementada de maneira progressiva, para que nós pudéssemos nos adaptar. Mas infelizmente nem todos fizeram o seu dever de casa e não estudaram, não se adaptaram para que pudessem colocar em prática essa lei no seu dia a dia. Bom, por que isso é relevante? Nós lidamos com prontuário médico. Seja prontuário de papel ou prontuário digital, independente, nós temos os dados dos pacientes. Para quem não sabe, o prontuário médico ele é um documento de propriedade do paciente sob tutela do médico, ou seja, o médico ele é guardião desse documento. Por que isso é importante? Nós temos a obrigação de cuidar e zelar desse prontuário por pelo menos 20 anos. Essa era a regra, pelo menos para o prontuário de papel. Para o prontuário digital, esse prazo está sendo estimado, na verdade, por tempo indeterminado, porque você consegue guardá-lo sem limite, de forma bastante simplificada. Porém, esses dados eles não podem ficar de livre acesso. Então, se você utiliza algum prontuário eletrônico, esse prontuário ele tem que ser sigiloso. Você não pode, por exemplo, fornecer o seu login, por exemplo, para a sua secretária ou para outras pessoas ou os colegas. O prontuário ele tem que ser individual. E de preferência, esse prontuário deve ter níveis de acesso, níveis de segurança de dados. Por exemplo, a sua secretária ela não pode ou não deve ter acesso ao prontuário completo do paciente. Ela pode ter acesso aos dados cadastrais, para que ela possa fazer o pré-atendimento, passar carteirinha ou faturar a consulta. Mas o prontuário mesmo, só quem pode ter acesso é o médico. E o paciente ele pode pedir esse documento, esse histórico dele a qualquer momento. E você tem que fornecer esse prontuário para ele, porque afinal de contas esse documento é do paciente. Um dado importante é que o prontuário eletrônico ele não pode ser alterado. Se ele for editável, por exemplo, você fez o atendimento hoje e amanhã você lembrou de alguma coisa ou você quer inserir alguma outra informação nesse prontuário. Se você conseguir editar esse atendimento que você fez ontem, esse prontuário não é válido como um documento jurídico, porque nada impede, por exemplo, que na ocorrência de alguma ação, alguma pessoa não vá lá e modifique esse documento. Então, se ele for editável, esse prontuário não é válido. Quando nós lançamos o Santemed, o nosso sistema, muitos colegas pediam, poxa, mas a gente tem que abrir um outro atendimento se for fazer alguma nova anotação. Sim, isso é importante e isso é necessário. Porque se esse prontuário for editável, você está ficando descoberto, você está usando um prontuário que, ao invés de ele ser um documento a seu favor, ele pode ser um documento contra você. Outra coisa importante é preencher o prontuário adequadamente. Muitos colegas acabam na correria do dia a dia não inserindo todas as informações do paciente no prontuário. Isso é ruim, porque você pode ter feito o atendimento super completinho, super perfeito, mas se você não documentar que você fez isso, que você fez toda a história do paciente, todos os procedimentos, você não tem como provar que você de fato fez. Então é uma coisa muito básica, a gente aprende na faculdade, mas na correria a gente acaba esquecendo. Então, gente, é muito importante o preenchimento adequado do prontuário, completo, com todas as informações, com tudo que você perguntou e tomou de conduta, de exames e de medicamentos. E você tem que salvar esse documento por pelo menos 20 anos desde a última consulta. Por exemplo, se o paciente é seu paciente há 10 anos, você vai ter que, e ele consultou há um mês, você tem que guardar esse prontuário por mais de 20 anos. Não conta desde o dia da primeira consulta, conta desde o último atendimento. Então você veja que é muito complicado esse armazenamento de dados. Então você tem que ter um sistema que garanta essa segurança dos dados. Muitos colegas acreditam que ter um servidor local é mais seguro, porque a gente pensa, tá aqui do meu lado, tá aqui na minha clínica o servidor,
eu consigo garantir que esses dados vão estar seguros. E na verdade isso não é correto, essa ideia não é correta. Por quê? Um servidor local, ele não tem um backup, ele não tem um sistema de segurança, os sistemas de proteção de antivírus são muito fracos e é facilmente atacado por um hacker. O ideal é você utilizar uma base, um sistema que utilize uma base de dados que seja toda criptografada e que tenha vários backups em redundância, para que você consiga, caso aconteça um problema com o servidor, ele tem outros em redundância para que você realmente garanta que esses dados não vão sumir dali. Né? Então nós utilizamos um sistema, né? Nós desenvolvemos um sistema que garante todas essas garantias aí, de que o seu prontuário não vai ser perdido em nenhum momento. Para quem se interessou no assunto, gente, eu sugiro assistir a live, o vídeo da live, a gente vai colocar aqui no nosso IGTV, ou podem assistir no perfil do Santemed. Foi uma live bem legal, a doutora Patrícia aprofundou bastante esses temas todos da LGPD e várias outras informações que para nós médicos acabam sendo bem novidade, né? A gente infelizmente na faculdade acaba não estudando isso, né? Não tem nenhuma disciplina que aprofunde esse tema e isso acaba fazendo muita falta na nossa rotina, tá bom? Então sigam o perfil do Santemed, assistam o vídeo lá ou se quiserem aguardar, nos próximos dias a gente vai postar aqui no nosso Instagram também, tá bom? Beijão, gente!